Entrevista com o Vampiro é a história de um imortal ressentido e resmungão que fez o possível para não se desvencilhar dos últimos resquícios de humanidade que ainda restavam em seu ser. Eu sou a Bea Vitória Lê e esse é meu primeiro vídeo longo do canal, mas já venho falando sobre minhas leituras tanto nos shorts quanto nas outras redes. Me segue por lá e se inscreve aqui. A história se desenrola com Luke, o vampiro, narrando sua vida para o entrevistador, que foi um cara que ele conheceu em um bar e chamou para ir até sua casa para que ele pudesse gravar todo esse relato que o Luke estava querendo dar. Louis tinha nascido na segunda metade do século XVIII. Ele era jovem e rico, dono de uma fazenda na Louisiana, onde ele morava com sua mãe, sua irmã e seu irmão. Mas após o falecimento de seu irmão, a família se mudou para Nova Orleans e deixou as fazendas na mão do caseiro. Muito provavelmente para não ficar lidando constantemente com a lembrança do irmão falecido, que não morreu de uma forma muito legal, porque o irmão dele tinha se Lá em Nova Orleans, Louis se tornou um bêbado que passava todas as noites em bares e cabarés. E ele chega até a falar que nesse momento da vida, ele vivia como alguém que queria morrer, mas não tinha coragem de fazer isso sozinho. Mas eu não compro essa história dele, porque eu não acho que Louis quis morrer em nenhum momento. Eu acho que ele só gostava de se lamentar mesmo. Mas aí, em uma dessas noites de bebedeira, em 1791, ele foi atacado por um vampiro, Lestat, que depois levou ele de volta para a fazenda na Louisiana. Lá na fazenda, Lestat transformou Louis, e essa cena da transformação é incrível. Louis compara o ato de beber o sangue de Lestat com o ato de mamar do peito da mãe. Ou seja, o leite materno foi o primeiro prazer, a primeira satisfação de uma pulsão do Louis em vida, e o sangue de Lestat foi seu primeiro prazer em morte. E assim se cria um vínculo muito poderoso, né? Que é o vínculo da criatura com o criador. Louis fala que Lestat transformou ele porque estava interessado apenas em suas propriedades e suas riquezas. Mas eu não concordo. Assim, Lestat realmente tinha uma queda pelo luxo, mas eu acho que Lestat queria também o Louis, e não só o que o Louis poderia proporcionar. Ele estava atraído pelo Louis, e era recíproco, porque Louis estava profundamente seduzido. Tanto que ele sempre fala como Lestat era lindo, extraordinário, sobrenatural, no nível do belo, inacessível, inalcançável. Louis fica muito desesperado com a transformação, que é de fato um processo muito grotesco, em que se elimina todos os fluidos do corpo, e Lestat simplesmente não liga. E isso é bem frequente no livro, Louis fazendo drama sobre alguma coisa e Lestat não se importando. Mas ao mesmo tempo, Lestat precisava se fazer necessário na vida do Louis, para que o Louis não abandonasse ele. Lestat tinha levado para a fazenda também o pai dele, que era um homem doente e cego, de quem Lestat precisava cuidar. Ou seja, Lestat também era um vampiro jovem, já que ainda tinha pai vivo. Mas ele tinha a perversidade e a depravação de alguém que já tinha desistido da humanidade há muito tempo. E eu acho isso fascinante nesse personagem, porque parece que ele nasceu para ser um vampiro. My friend should taste those lips. Louis estava constantemente se queixando que Lestat poderia ter sido um professor melhor para ele, que poderia ter orientado ele melhor, que poderia ter feito essa experiência vampiresca mais digna e mais prazerosa. E sempre depois de se lamentar sobre isso, ele chegava à conclusão de que ele era imensamente superior ao Lestat, que não precisava da orientação dele, porque a experiência vampiresca poderia ser muito rica para Louis e Lestat desperdiçava isso sendo tão limitado. Mas Louis nunca se mexia para de fato abandonar o Lestat. Ele nunca quis abandonar o Lestat. É o que eu digo, ele só quer reclamar. E além disso, Louis precisava sim da orientação do Lestat. Ele não sabia de nada. Ele não sabia como poderia morrer. Ele não sabia como e onde encontrar outros vampiros. Nesse momento, ele não sabia sequer caçar. Depois de alguns anos morando na fazenda, a convivência ali começou a ruir, porque os escravos começaram a desconfiar de que Louis Lestat era algum tipo de criatura maligna sobrenatural que eles precisavam destruir. Então eles começaram um motim. E no caos do motim acontecendo, eles precisavam fugir, mas tinha um problema. O pai de Lestat estava moribundo, mas ainda estava vivo. E esse momento do livro é uma das primeiras vezes que Lestat se mostra vulnerável. Ele pede para o Louis dar um fim no pai dele para que eles pudessem fugir mais rapidamente, porque ele não conseguiria fazer isso com o próprio pai. É interessante como Lestat se incomodava tanto com o fato de Louis não querer se desapegar dos sentimentos humanos
mas ele próprio não tinha desapegado completamente. Ele poderia ter deixado o pai apodrecer na sarjeta, mas ele fez questão de encontrar alguém rico para transformar em vampiro, tanto para ele próprio usufruir desse luxo, como também para dar ao pai algum conforto nos últimos momentos de vida. Então eles se mudam para Nova Orleans, que é descrita como uma cidade muito mística e diversa, onde eles poderiam passar despercebidos. Na primeira noite na nova cidade, Louis, sedento por sangue, encontrou uma garotinha de 5 anos chorando ao lado da cama da mãe, que já parecia estar morta há vários dias. Louis atacou essa criança e Lestat o flagrou ali e zombou dele porque ele não tinha tanto autocontrole em relação a sangue humano quanto ele fingia ter. Na noite seguinte a isso, eles têm meu diálogo preferido do livro, em que Lestat joga muitas verdades na cara do Louis. O Louis acreditava que Lestat não o observava, que ele não se interessava por ele, mas ele estava redondamente enganado. Lestat observava sim ele, e bastante, mas não estava feliz com o que estava vendo, porque o desejo de Louis de voltar a ser humano bloqueava ele de ser um vampiro por completo. A superioridade moral que ele acreditava ter em relação a Lestat, na verdade era ele parado no limbo entre a vida e a morte. A crueldade, o desejo por sangue, a sedução, tudo isso fazia parte de ser um vampiro, e Louis negava. E dessa forma ele não poderia ser nada por completo. Lestat deixa Louis muito vulnerável com essa conversa e aproveita para contar que aquela garotinha que Louis tinha atacado na noite passada ainda estava viva no hospital e eles podiam ir lá pegar ela, porque Lestat estava se sentindo uma mãe. Eles raptam a menina e Louis bebe dela de novo, mas em vez de matá-la, Lestat transforma ela. Ele diz que a garota agora era filha deles e dá a ela o nome de Cláudia. Durante a transformação, dá a entender que Louis se sentiu seduzido por Cláudia, porque ele fala algumas vezes que ela tem uma voz sensual e olhos de mulher. E toda a relação deles no decorrer do livro é bastante esquisita. Cláudia realmente passa a parecer filha deles, porque ela é muito semelhante aos dois. Ela é culta como Louis, mas requintada e impiedosa como Lestat. Mas, mesmo no papel de filha, a relação dela com Louis é cheia de desejo e sensualidade. Eles dormem juntos no mesmo caixão por anos, eles chamam um ao outro de amantes. Eu acho que Lestat via Cláudia como a chave para que Louis se tornasse um vampiro por completo. Ela era um objeto de amor para Louis na morte. Por amor, ele aceitaria os instintos vampiros de Cláudia, e assim poderia começar a aceitar esses mesmos instintos nele mesmo e romper com esse vínculo com os sentimentos mortais que ele forçava tanto manter. Depois de décadas como vampira, Cláudia obviamente vivia uma constante insatisfação presa ao corpo infantil. Ela queria crescer, ela queria ser mulher, e agora ela precisava saber quem foi o responsável por transformar ela, para ela ter a quem culpar pela desgraça dela. Então Lestat revela sem cerimônias que foi ele, e ela chega à conclusão de que Lestat tinha matado o próprio criador, e ela queria fazer o mesmo com Lestat. Louis tentou tirar essa ideia da cabeça dela, mas o próprio Lestat não se ajudava e fazia questão de ser desagradável o tempo todo. Ele chegou até a dizer que conheceu alguém que daria um vampiro muito melhor do que Cláudia, que era seu amigo músico, com quem ele tinha uma relação parecida com a de Sugar Daddy. Lestat gostava desse cara, saía sempre com esse cara, bebia dele e dava dinheiro e presentes para ele. Essa declaração obviamente magoou Cláudia e só deu mais gás ainda para a menina continuar planejando o assassinato dele. E aí o que ela fez? Ela fingiu se desculpar com Lestat pelas brigas que eles vinham tendo e disse que tinha um presente para ele, que eram 2 meninos órfãos, um para ele e um para ela. Mas o menino de Lestat estava morto e sangue morto é tóxico para vampiros. Essa cena dos meninos órfãos é horrorosa. A forma como Lestat se banqueteia tanto do sangue quanto do corpo desse menino é muito sexual e incômoda de ler. E existem muitas nuances desse tipo aí durante o livro inteiro. O sangue morto enfraqueceu Lestat, e aí deixou muito fácil para Cláudia atacar ele, e aí quando ela viu ele murchando e ficando literalmente só pele e osso, ela pensou que tinha sucedido na sua missão. Louis ficou em choque, e se livrar do corpo de Lestat foi muito sofrido para ele, porque ele não queria que Lestat morresse. Sem Lestat, ele não tinha ninguém para culpar pela própria miséria. Quando ele deixou o corpo de Lestat afundar no pântano,
Louis quis morrer com ele. Dias depois, o Sugar Baby, músico do Lestat, apareceu procurando por ele. Ele estava abatido com furos de dente de vampiro no pescoço, ou seja, Lestat de fato tinha transformado ele. Nesse momento, Louis deu alguma desculpa do porquê que Lestat não estava aparecendo, mas quando ele e Cláudia já estavam arrumando tudo para pegarem um navio para a Europa, que é o que eles queriam fazer desde o início, porque Cláudia tinha lido que na Europa Oriental existiam vampiros, o músico invadiu a casa deles, junto com Lestat, que não estava morto. Cláudia tinha apenas enfraquecido ele. Lestat apareceu restabelecido, novamente belo, mas com várias cicatrizes espalhadas pelo corpo, como se aquelas cicatrizes fossem o preço que ele pagou por ter chegado tão perto da morte. Daí tem uma briga generalizada entre os 4 vampiros e um princípio de incêndio. No meio do caos, Louis consegue catar Cláudia e fugir dali. Eles conseguem tomar um navio para a Europa e estavam crentes de que Lestat tinha morrido naquele incêndio. Cláudia estava muito ansiosa para chegar na Europa e encontrar outros da mesma espécie. Mas Louis, mesmo ansiando pelas respostas que Lestat nunca pôde dar para ele, ainda temia muito encontrar outros vampiros. E ele sequer se identificava como da mesma espécie que eles, como Cláudia. Quando eles desembarcam no vilarejo no leste europeu, eles percebem que mesmo sendo o início da noite, já tá todo mundo trancado em casa com alho e crucifixo na porta. Ou seja, a crença nos vampiros ali realmente era muito forte. Eles se informam de onde esses vampiros viviam por ali, e quando chegam no local, o que encontram é um cadáver selvagem ambulante. E no leste europeu foi só esse tipo de vampiro que eles encontraram, que são chamados espectros. E isso fez com que eles se sentissem ainda mais sozinhos no mundo. E se eles tivessem matado o único vampiro igual a eles? Sem sucesso na Europa Oriental, Louis e Cláudia partem para Paris e lá Cláudia se rebela. Louis ficaria contente em viver com sua filhinha pelo resto da eternidade. Ele queria que ela nunca amadurecesse. Mas Cláudia, em Paris, começou a ficar mais independente, sair mais sozinha e começou a fazer perguntas incômodas, principalmente sobre sexo. Cláudia queria experienciar essas coisas, mas não podia. E Louis queria conseguir fazer Cláudia feliz, mas não era capaz disso. Era impossível fazer Cláudia feliz. Em Paris, eles não encontram outros vampiros. Eles são encontrados, na verdade. Eles são encontrados pelo grupo de Armand, que era o Teatro dos Vampiros. Eles são convidados para um espetáculo em que todos os vampiros desse grupo atacam uma vítima no palco, na frente de toda uma plateia humana, para zombar deles, basicamente. Porque todos os humanos ali estavam crentes que o que estavam vendo ali no palco era ficcional. Depois da peça, Armand levou Louis e Cláudia para conhecer o salão subterrâneo do Teatro dos Vampiros. E essa parte do livro é muito confusa, parece uma viagem de ácido, porque Armand tem um poder de sugestão muito forte. Ele é capaz de provocar delírios. Mas quando ele finalmente decide conversar, esses delírios cessam, como se tivesse acabado de sair de um transe. E agora Louis finalmente poderia perguntar aquilo que ele queria saber. E para minha surpresa, ele queria conversar sobre o bem e o mal e a existência de Deus e o diabo. Todas as perguntas absurdamente metafísicas, que Armand, mesmo sendo possivelmente o vampiro mais velho vivo, não tinha respostas satisfatórias. E isso deixa Louis muito frustrado, toda essa busca para as suas perguntas continuarem sem resposta. E ele volta a pensar em Lestat e a se sentir culpado, porque Lestat não poderia ter dado para ele respostas que não existem. Louis estava completamente incomodado com tudo relacionado ao Teatro dos Vampiros, menos Armand, por quem ele se apaixonou logo de cara. Mas ele estava incomodado principalmente com a indiferença e a frieza daqueles vampiros. Para Louis, eles eram maçantes. Então, ele começou a pensar o que Lestat acharia deles. E nesse momento, eu acho que ele chegou a sentir falta até mesmo da crueldade do Lestat, porque Lestat não era indiferente nem frio em relação a isso. Ele se deleitava. Em um momento, Cláudia perguntou se existia entre aquele grupo algum tipo de crime capital, algo que faria eles caçarem e destruírem outro vampiro. E sim, havia um crime capital para eles, que era matar outro da mesma espécie. E alguns ali suspeitavam que Louis e Cláudia tinham matado seu criador. E aí, Cláudia entrou em desespero, porque ela estava com medo de ser caçada por aquele grupo de vampiros, e ela estava com medo também de ser abandonada pelo Louis, do Louis trocar ela pelo Armand,
porque ela percebeu de cara que Louis se apaixonou. E Armand poderia proporcionar ao Louis coisas que ela não podia. Ela conta pro Louis que Armand falou telepaticamente para ela que ela deveria morrer para deixar Louis livre. Mas Louis já estava fisgado. Ele já via Armand como o professor que Lestat nunca tinha sido. Ele se sentia visto e ouvido por Armand. E em troca, Armand também estava mostrando sentir algo pelo Louis. Armand colocou Louis numa posição de escolher entre ele e Cláudia, e se mostrou disposto a abandonar o grupo do Teatro dos Vampiros para ficar com ele. Cláudia pediu para Louis transformar uma mulher para ser sua nova mãe, porque como Cláudia era uma eterna criança, ela não tinha como viver solitária, e ela queria fugir para deixar Louis livre. Cláudia queria ser amada por Louis da mesma forma que ele amava o Armand. Ela vivia em constante sofrimento por estar presa àquele corpo infantil, e Louis parecia não perceber isso, até ela falar para ele com todas as letras. Eu acho irônico que Louis falava tanto que não era visto pelo Lestat, que o Lestat não se preocupava com suas necessidades, mas ele próprio estava tão autocentrado no próprio sofrimento que estava cego para o sofrimento evidente de Cláudia. Depois de muita hesitação, Louis finalmente decidiu transformar a mulher como Cláudia queria. Mas com isso, ele estava descumprindo o seu próprio princípio, que era de não condenar ninguém à mesma maldição que ele. Tanto que depois da transformação, Louis falou para Cláudia que agora eles dois eram iguais, porque essa transformação simbolizou a morte do último vestígio de humanidade do Louis. Era como se ele falasse: olha, agora eu sou como você, Cláudia, um vampiro por completo. Agora Louis já não sabia sequer o que sentia por Armand, porque Louis amava com sua humanidade. E sua humanidade morreu ali. Ele fez isso tudo para ficar com Armand, mas se perdeu no processo. Na próxima vez que eles se encontraram, Armand explicou para Louis a forma como ele via a eternidade. Para ele, a eternidade era cíclica e composta por eras. Armand acreditava que Cláudia tinha sido uma era na vida do Louis que tinha chegado ao fim. Assim como o Teatro dos Vampiros foi uma era na vida dele que também estava chegando ao fim. E nem todos os vampiros sobreviviam ao luto do fim de uma era. Eles podiam se deixar apodrecer por não aceitarem a mutabilidade do mundo. E por isso Armand queria Louis como seu companheiro, porque ele viu Louis como a personificação do sentimento do século. Toda a lamentação, melancolia, tédio. Era esse o companheiro que Armand desejava para sua nova era. Mas Louis mudou, ele já não representava mais esses sentimentos que Armand escreveu, porque esses sentimentos faziam parte da humanidade dele, que ele deixou morrer para estar com Armand. Numa noite, Louis, Cláudia e a nova vampira foram levados ao Teatro dos Vampiros. E Lestat estava lá também, procurando por ele, querendo ele de volta. Louis foi preso dentro de um caixão e ele poderia sentir que esse caixão estava sendo enterrado em tijolos. Ele ficou desesperado sem saber o que estava acontecendo com Cláudia, mas ainda assim estava crente que Armand o salvaria. E Armand realmente salvou, mas só o Louis. Ele disse que não poderia ter salvado Cláudia porque assim o resto do grupo se voltaria contra ele. O que é uma evidente mentira, porque ele era o líder do grupo. Ele decidiu jogar Cláudia aos lobos. Louis ficou sabendo da morte de Cláudia quando viu Lestat sofrendo miseravelmente com o vestidinho dela no colo. Agora Louis queria vingança. Louis surtou completamente com isso, pediu para Armand deixar ele em paz, mas avisou para que ele ficasse longe do Teatro dos Vampiros. Ele incendiou o teatro com o grupo inteiro lá dentro. Louis chegou a cogitar colocar os pertences de Cláudia dentro de um caixão e levar para um cemitério, para ter um lugar para visitar aquela lembrança, mas acabou desistindo. Ele, na verdade, decidiu deixar o quarto do hotel que eles tinham se hospedado como estava, como se Cláudia e a nova vampira pudessem voltar para lá a qualquer momento. Eu vi essa decisão do Louis tanto como uma tentativa de congelar o tempo naquele quarto, mas acho que escolher não fazer um local de visita simboliza também o total esquecimento do passado, a aceitação do fim de uma era. O descaso com a memória da própria filha é a prova final da morte da humanidade do Louis. Nada mais tinha sentido e nada mais ele via prazer, mesmo aceitando seu companheiro de Armand. E com isso, Louis fala para o entrevistador que aquele era o fim da história. That's it? No, it can't end like that. But it has. Acredito que a história para Louis termina aqui porque é onde a humanidade dele morre de vez.
É o momento que ele começa a sugar o mundo como um vampiro. Armand foi seu companheiro de viagem, mas Louis desprezava ele por ter permitido o que aconteceu com Cláudia. Assim sendo, a relação deles era sem paixão, sem intimidade, sem amor. Louis não fazia questão dele. Essa apatia fez Louis querer retornar a Nova Orleans, para sentir pelo menos o sofrimento que ele sentia lá, para sentir alguma coisa. Armand queria que Louis recuperasse esse sentimento, porque ele queria que Louis voltasse a ser da forma como ele desejou. E Lestat conectava o Louis com os próprios sentimentos, porque ele foi o ser que mais provocou variados sentimentos nele. E por isso Armand decidiu revelar que Lestat não tinha morrido no Teatro dos Vampiros, que ele tinha retornado para Nova Orleans. Eles acabam fazendo essa viagem, mas Louis não procura Lestat logo de primeira. Mas uma noite acabou encontrando onde Lestat estava vivendo quando Louis decidiu seguir um vampiro jovem que estava levando um bebê para ele se alimentar. Lestat estava se alimentando majoritariamente de animais e vivendo na podridão ao redor de seus corpos. Ele virou exatamente aquilo que Armand descreveu. Um vampiro apodrecendo agarrado ao passado. Em pouco tempo de conversa, Louis já tinha se cansado da tristeza de Lestat e quando foi embora se viu levando o bebê. Isso era uma mímese do que tinha acontecido anos antes. Louis e Cláudia abandonando Lestat. Lestat não o seguiu, apenas o observou indo embora pela janela. Na verdade, parecia que Lestat não saía daquele lugar há muito tempo, e Louis nunca mais visitou ele depois disso. Somente meses depois ele contou para Armand sobre essa visita. E Armand ficou muito surpreso, porque ele pensou que conversando com Lestat, Louis sentiria alguma coisa, principalmente porque Lestat sabia que foi Armand o mandante da morte de Cláudia. Ele queria qualquer reação do Louis em relação a isso, mesmo que fosse raiva, ódio, tristeza, qualquer coisa. Mas não houve nada, a apatia persistiu. E quando percebeu que Louis nunca mais voltaria a ser do jeito que ele queria, Armand simplesmente foi embora. E Louis nem se importou. Ele já não sentia nada há muito tempo. O entrevistador não conseguia aceitar o fim dessa história. Ele não conseguia aceitar que Louis deixasse sua humanidade morrer. E aí ele pediu para ser transformado. Ele queria que Louis se desse uma nova chance através dele. E Louis fica incrédulo. Como o entrevistador poderia desejar a maldição da imortalidade depois de ouvir toda a sua história? Então ele tinha fracassado na mensagem que ele queria passar. E aí Louis atacou o entrevistador e deixou ele lá sangrando à própria sorte. Será que sobreviveria? Louis não se importava. Na manhã seguinte, o entrevistador acordou sozinho e confuso, mas lembrou que na noite passada Louis tinha dado algumas dicas de onde seria aquela casa de Lestat. Então ele ouviu novamente esses trechos das fitas gravadas e saiu à procura de Lestat. E é assim que termina o livro. Vamos às minhas considerações. Eu gosto muito da dinâmica de Louis com o entrevistador. No decorrer do livro, sempre volta para a conversa que eles estão tendo no tempo presente, e é muito interessante porque a gente consegue acompanhar a construção do fascínio do entrevistador com o Louis. Ele se engaja de verdade na história e se mostra muito interessado em saber mais profundamente sobre tudo. Ele não é um ouvinte passivo. Armand é um personagem muito intrigante, porque é possivelmente o vampiro mais velho vivo, é muito poderoso, tem uma lábia fortíssima também, mas eu tive antipatia por ele desde o primeiro momento que ele aparece. Eu gostaria sim de saber mais sobre ele, mas eu não gosto dele. Cláudia é de longe a personagem mais interessante pra mim. Ela é a vampira perfeita porque só se recorda da vida dessa forma. Mas ao mesmo tempo, ela não pode usufruir de todo o prazer da experiência vampiresca por estar presa no corpo de uma criança. E o agir vampiro é um agir perverso, sedutor e sexual. E Cláudia não tem isso por inteiro. Assim como Louis, ela é uma vampira incompleta, mas de formas diferentes, sabe? Eu acho Louis um personagem insuportável. Ele só reclama e se lamenta, se achava muito superior por manter uma moralidade humana que nem fazia sentido para um vampiro, além de ser muito egoísta e autocentrado. Para ele, só ele sofre. E Lestat. Eu gosto muito do Lestat. Mesmo sendo um vampiro jovem, ele é o estereótipo do ser vampiro. Ele é cruel, sensual e andrógeno. Eu fiquei muito curiosa para descobrir mais sobre a história dele, principalmente quando o pai dele confessa que foi um pai cruel. Inclusive, comenta aqui se vocês querem um vídeo do Vampiro Lestat, que é o segundo livro das crônicas vampirescas que conta a história do Lestat. Existe um ponto muito negativo nesse livro para mim, que são as nuances fortíssimas de
PDF, bem incômodas de ler e de um detalhamento desnecessário. É minuciosamente explicado e mostrado coisas como Louis falando da sensualidade de Cláudia, na parte dos garotos órfãos. Lestat morde e lambe os mamilos do menino, que era uma criança, e o grupo do Teatro dos Vampiros, que tinha um escravo humano que ficava excitado quando bebiam dele, mas que é descrito como um rapaz muito jovem também. Mas, em paralelo, a relação de Lou e Lestat, o fato deles serem basicamente casados, não é diretamente citado, fica nas entrelinhas. E esse foi o principal motivo para a Entrevista com o Vampiro não ter ido para os meus favoritos. Mas ainda assim, é um livro excelente. Minha nota é 4,5 de 5. Ai, minhas pernas estão doendo.